sobre as questões pertinentes à psicologia, sobre entender o funcionamento de muitas emoções que nos acometem diariamente. Isso. Então, quando a gente se depara com uma criança na família vítima de uma mãe narcisista, você vai perceber uma criança ansiosa, uma criança que tem dificuldades com a sua autoestima, que tem dificuldades com a alimentação, que sofre por se sentir sempre inadequada. Ela tem medo de estar sempre sendo inconveniente. A sensação de que a mãe está sempre presente, cobrando e precisando da sua ajuda, do seu socorro, da sua interferência para que ela fique estável é muito grande. E esse filho está sempre sentindo que deve a essa mãe. Porque... Oi, gente, tudo bem por aí? Aqui Cláudia Iso, psicóloga, trazendo para vocês mais um tema de bastante relevância, um tema que muitas pessoas querem saber, que muitas pessoas perguntam e estão curiosas para entender como conviver com uma mãe narcisista. Você tem uma mãe narcisista? Você é uma mãe narcisista? Então vamos lá. Antes de iniciarmos o nosso tema de hoje, quero pedir para você que está aqui pela primeira vez no canal ou que já esteve mais vezes, por favor, quem ainda não se inscreveu, se inscreva, acione o sininho, ajude a compartilhar, fazer comentários para que o canal alcance outras famílias, outras pessoas que tenham dúvidas sobre as questões pertinentes à psicologia, sobre entender o funcionamento de muitas emoções que nos acometem diariamente. Então, hoje a gente vai falar sobre mãe narcisista. O que é uma mãe narcisista? A mãe narcisista é aquela mãe que pensa em si, em primeiro lugar, que ela está sempre preocupada com o seu bem-estar. Aquela mãe que a prioridade dela definitivamente não é os filhos. Ela precisa se sentir confortável, ela precisa sentir que ela está em evidência, que ela está sendo amada. E às vezes ela esquece até que os filhos precisam tanto dela, porque ela está pensando primeiramente nela mesma. Então, as crianças que têm mãe narcisista, ou os adolescentes, adultos que passaram por esse tipo de relacionamento, normalmente eles amargam profundos traumas. Porque essa mãe fez com que eles acreditassem que eles não eram importantes, que eles podiam esperar, que eles sempre deviam esperar, porque a prioridade era ela. E as crianças, filhos de mães narcisistas, elas sofrem porque o comportamento dessas mães vai muito em desencontro com tudo que elas viram, com tudo que essas crianças acham que seria o ideal, com as mães das outras crianças, e elas ficam muito confusas e isso gera um mal-estar medonho nessas crianças. Elas ficam confusas, sem saber quem são e sem entender o porquê delas estarem passando por tudo isso. Então, quando a gente se depara com uma criança na família vítima de uma mãe narcisista, você vai perceber uma criança ansiosa, uma criança que tem dificuldades com a sua autoestima, que tem dificuldades com a alimentação, que sofre por se sentir sempre inadequada. Ela tem medo de estar sempre sendo inconveniente, porque essa mãe faz com que essa criança acredite que ela não é o ideal, que ela é uma criança que está sempre fora do padrão, fora da curva. Os filhos de mães narcisistas têm um mal-estar constante. Eles sofrem com problemas de sono, com problemas de autoestima, muitas vezes questões de aprendizagem, porque essa mãe, ela precisa ser a evidência em tudo.
ela concorre com os filhos. Quando a filha ou o filho crescem, ela coloca que sempre ela é mais importante. Em alguma coisa, a necessidade dela é maior. Então, ela se vitimiza, ela faz com que os filhos percebam que eles não são tão adequados o quanto deveriam ser e que ela é a privilegiada e que ela é a pessoa mais inteligente, a pessoa mais capaz da família. Então os filhos estão sempre se sentindo menores, se sentindo fora da curva, fora do padrão e sempre acabam amargando problemas muito importantes com a sua autoestima, com a sua própria aceitação. Filhos de mães narcisistas sofrem de muitas disfuncionalidades, tanto com as questões de se sentirem empoderados o suficiente para conquistarem o que precisam, para terem um trabalho estável, um relacionamento estável. Eles se sentem muito ameaçados, porque percebem que essa mãe está sempre reafirmando que essa criança, esse adolescente, esse jovem não é adequado, não é o ideal. Os filhos de pais narcisistas ou da mãe narcisista, porque o pai também pode ser narcisista, mas como os filhos têm uma interferência muito maior e direta no relacionamento com as suas mães, as mães narcisistas trazem muitas sequelas, muitas dificuldades para os filhos. Os filhos estão sentindo sempre que estão ameaçados. Ela não é uma mãe que estimula, que faz com que o filho acredite que ele é capaz, que ele dá conta. Ela sempre coloca que esse filho não vai conseguir ou vai ter muitas dificuldades, que ela conseguiu porque ela é muito persistente, ela tem qualidades que o filho não tem. O filho, sendo filho dela, mas de um outro homem, é sempre um filho que não está tão preparado assim para a vida. Ela não se preocupa em preparar esse filho para a vida, porque na verdade ela está constantemente se preparando. A mãe narcisista, ela tem uma questão com a autoestima, onde ela acha que ela sempre é melhor, que ela sempre está mais preparada. Ela, infelizmente, tem inveja dos seus filhos, ela acha que os filhos não são merecedores e que ela sim é que merece toda a referência, toda a admiração, todo o sucesso e afeto possíveis. Então, os filhos de pais narcisistas, em especial de mães narcisistas, eles precisam olhar para si e serem fortes o suficiente para conseguirem suplantar as dificuldades e a baixa autoestima que essa mãe semeia neles. A mãe narcisista faz com que o filho sempre pense que ele é inadequado, que ele não é capaz, que ele não vai dar conta. Esse filho cresce com muitas dificuldades e tem muitas tarefas árduas, porque ele sempre tem a sensação que ele deve para essa mãe. Mesmo depois de adulto, depois de conseguir se casar, de ter uma vida afetiva, a sensação de que a mãe está sempre presente, cobrando e precisando da sua ajuda, do seu socorro, da sua interferência para que ela fique estável é muito grande. E esse filho está sempre sentindo que deve a essa mãe. Porque se ele não der o que ela reivindica, o que ela pede, o que ela precisa, ele se sente completamente destruído, inadequado. Filhos de mães narcisistas normalmente precisam muito de atenção, de acolhimento, precisam de terapia para se sentirem equilibrados e poderem viver uma vida saudável, uma vida afetiva, uma vida no trabalho, uma vida social, onde eles se sintam acolhidos e sintam que eles pertencem a algum sistema. Porque a mãe narcisista, ela não dá paz aos seus filhos. Os filhos estão sempre sentindo que devem algo, estão sempre se sentindo inadequados, precisam muito de muita resiliência para superarem
essas adversidades. A mãe narcisista provavelmente foi vítima de alguém na família narcisista também. Os narcisistas, segundo a psicologia sistêmica, eles implementam nos seus descendentes a sensação de que eles são adequados, eles são o ideal. E como a sistêmica, ela percebe que a epigenética, a herança comportamental, ela traz de forma bem concisa, de forma bem forte a sensação de que se você não cumprir as leis sistêmicas, você vai ter muitas consequências, você vai ter muitas heranças inadequadas na sua vida, porque se alguém que foi excluído lá atrás, em algum momento não for incluído novamente, esse lugar, essa lacuna fica muito forte no sistema. E então, os mais novos, os mais jovens tendem a ocupar o lugar da pessoa excluída. Então, a mãe narcisista, ela pode ter sido influenciada por alguém até que ela não conviveu. Ela pode ter sido influenciada por um tio, uma avó, por alguém lá atrás dos seus antepassados e hoje estar influenciando os seus filhos. É preciso olhar para essa dor, encarar essa mãe narcisista como alguém que precisa de ajuda também, como alguém que precisa olhar para suas dores e para os seus sofrimentos. Só assim, quando a gente olha, percebe, humaniza a situação e faz com que o narcisista seja acolhido, seja compreendido, há a tendência de haver um equilíbrio entre as relações. Então, compreenda que a sua mãe narcisista foi vítima de alguém e ela continua fazendo vítimas. Mas quando você amplia a consciência, quando você percebe e fala, opa, eu percebi isso e vou ajustar para que eu não faça novas vítimas, porque a tendência de uma mãe narcisista passar essa herança para os seus descendentes é muito grande. Mas com ampliação de consciência, você pode fazer novas escolhas, fazer com que o teu presente e o teu futuro sejam diferentes, com escolhas saudáveis, colocando um limite no narcisismo que existe na tua família e implementando cada vez mais o diálogo, o equilíbrio, o acolhimento para uma vida saudável. Muito obrigada por terem estado até aqui. Peço, por favor, que curtam, que compartilhem o vídeo e até o nosso próximo encontro.